E assim a seleção brasileira estreou contra o Marrocos empatando 1-1 Copa do Mundo de 2026 no último sábado e recebeu uma enxurrada de crítica. Mas eu quero dizer que a seleção brasileira de futebol está de parabéns. Vocês não são nota 1000, vocês são nota 1 milhão. 1 bilhão pra vocês, vocês são feras, o campeão dos campeões, vocês são os melhores. A seleção brasileira de futebol está de parabéns e eu quero deixar registrado isso aqui. Por que você está dizendo isso, Leandro? Você está louco, no mínimo você não tem o que fazer. É porque eu estou comparando a seleção brasileira de futebol com o sistema político brasileiro. Então a seleção brasileira, mesmo estando péssima para alguns, ela está muito melhor, é 1000-0, 1 milhão, 1 bilhão a 0, se compararmos com o sistema político brasileiro. Eu sou Leandro Fernandes, do canal Filosofando no YouTube. Meu desejo é despertar consciência, porque refletir é questão de sobrevivência. Gente, a seleção brasileira empatou. Na minha opinião, até o Marrocos foi melhor, né? Bem melhor no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Brasil foi melhor. Tá? Mas não quero falar de futebol. Eu quero falar o seguinte, se compararmos a seleção brasileira de futebol com o sistema político, a seleção brasileira de futebol está muito melhor. Ou muito menos pior do que o sistema político. Primeiro, eu não pago diretamente os salários astronômicos fora da realidade de jogadores da seleção brasileira, por exemplo. Não pago diretamente, né? Porque tudo aquilo que eu consumo relacionado ao futebol acaba dando dinheiro para os caras. Por exemplo, eu assisto num jogo da seleção brasileira num determinado canal de televisão. Mais audiência para aquele canal, mais patrocínio, mais propaganda. Então, quer dizer, a gente ajuda a pagar indiretamente. É um produto, o futebol é um produto e a gente ajuda a pagar o salário dos caras. Então, indiretamente a gente até ajuda, mas diretamente não. Em relação aos políticos, a gente ajuda a pagar, eu tô falando dos bambamãs, os donos do Brasil, da política brasileira, direita, esquerda, judiciária e tal. A gente paga milhões para os caras viverem uma vida nababescamente, né? Uma vida opulenta e tal. A gente paga milhões para os caras diretamente, todos os meses, com impostos, etc. E diferente, então aí, o Brasil, a seleção brasileira está ganhando, tá 1000-0. Outra coisa, a seleção brasileira empatou com o Marrocos aí, recebeu uma enxurrada de crítica. E aconteça o que acontecer nessa Copa do Mundo, ainda que o Brasil ganhe a Copa do Mundo, muita gente vai criticar, ou seja, é muito mais democrática, dá liberdade para criticar. O sistema político não dá, se a gente criticar, a gente pode ter problema, a nossa família pode sofrer, etc. Então a seleção brasileira é muito melhor do que o sistema político. Agora eu fico pensando, eu ouvi tanta crítica de amigos, tanta crítica em relação à seleção brasileira. Já pensou se nós criticássemos o sistema político como a gente critica jogadores de futebol da seleção? Seria uma bênção! Os políticos teriam muito menos mordomia, eles respeitariam muito mais o povo. Mas a gente não faz isso.